A cadeira de rodas bateu no batente da porta do restaurante com um som que fez todas as cabeças virarem. Maya Chen recuou, tentou novamente e sentiu seu rosto queimar enquanto ela finalmente passava. 52 minutos atrasada, cabelo caindo do coque, ainda usando suas roupas de trabalho que cheiravam a tinta acrílica e cola infantil. Seu encontro às cegas estava sentado sozinho por quase uma hora. Ela estava pronta para ele ir embora, pronta para a desculpa educada, o sorriso forçado, o tenho que sair cedo amanhã, que ela tinha ouvido 100 vezes antes. Mas o que Marcus Williams fez em seguida quebraria tudo o que ela acreditava sobre si mesma e sobre o amor. Antes de continuarmos, deixe um comentário nos dizendo de onde você está assistindo. Adoramos ver o quão longe essas histórias viajam. E se você ainda não o fez, clique nesse botão de inscrição. Você não vai querer perder o que acontece a seguir. Maya Chen tinha exatamente 14 minutos para ir do Centro Comunitário Sunshine em East Denver ao restaurante Golden Spoon, na Lamar Street. E ela ainda estava lá ajoelhada no chão ao lado de um menino de 9 anos que não conseguia parar de chorar. Eu não quero ir para casa, Tyler sussurrou, seu pequeno corpo tremendo. Minha mãe me olha diferente agora, como se eu estivesse quebrado. O coração de Maya rachou bem ao meio. Ela conhecia daquele olhar. Ela o via a vida inteira. Tyler, olhe para mim. Ela esperou até que seus olhos avermelhados encontrassem os dela. Você não está quebrado. Você me ouve. Você perdeu sua perna, mas você não perdeu quem você é. E sua mãe, ela está assustada. Ela está de luto, mas ela te ama. Isso não mudou. Tyler limpou o nariz com a manga. Como você sabe? Maya rolou ligeiramente para trás em sua cadeira de rodas e gesticulou para suas próprias pernas. Porque minha mãe chorou todos os dias por um ano após meu acidente. Eu pensei que ela estava chorando porque eu era um fardo. Acontece que ela estava chorando porque não conseguia tirar a dor de mim. Pais são estranhos assim. Tyler quase sorriu. Quase. Você pode voltar segunda-feira? Ele perguntou. Eu estarei aqui na mesma hora. Vamos trabalhar naquela sua pintura, a do dragão. Eu acho que ele precisa de mais fogo. Mais fogo? Tyler repetiu. E desta vez ele realmente sorriu. O telefone de Maya zumbiu pela quinta vez em 10 minutos. Ela não precisava olhar para saber que era Tina, sua melhor amiga, provavelmente enviando mensagens de texto cada vez mais agressivas sobre Mia estar atrasada para mais um encontro às cegas. Ela ajudou Tyler a entrar no carro de sua mãe, acenou adeus e finalmente verificou seu telefone. 18h47. Tina, é melhor você estar a caminho. 18h52. Tina Maya, eu juro por Deus. 19h03. Tina, ele já está lá. Ele está esperando. Não desista. 19h15. Tina, se você cancelar com Marcos, eu nunca mais te arrumo outro encontro. Digo sério desta vez. 19h31. Tina Maia. Shen, me responda. Maya digitou rapidamente. Indo. Fiquei presa como uma criança. A caminho agora. Não grite comigo. A resposta de Tina foi imediata. Você está 30 minutos atrasada. Ele está sentado lá sozinho. Vá agora. E pelo amor de Deus, não peça desculpas 50.000 vezes como você sempre faz. Maya enfiou o telefone na bolsa e começou a se mover em sua cadeira de rodas em direção à sua van, o mais rápido que seus braços podiam empurrar. A vaga de estacionamento acessível ficava no canto mais distante do estacionamento, porque alguém havia estacionado seu BMW no espaço acessível real, sem permissão, e Maya não tinha tempo para ficar com raiva disso hoje. Ela se sentou no banco do motorista, dobrou sua cadeira de rodas, a prendeu e saiu do estacionamento às 7h38. O Golden Spoon ficava a 20 minutos de distância sem trânsito. Era uma sexta-feira à noite em Denver. Havia definitivamente trânsito. Maya estava em uma cadeira de rodas desde os 17 anos. Um motorista bêbado.
Uma terça-feira à tarde, uma garota que estava voltando para casa do treino de vôlei com sua vida inteira estendida à sua frente, sonhos de bolsa de estudos universitária de se tornar uma fisioterapeuta, talvez até as Olimpíadas se ela trabalhasse duro o suficiente. Tudo isso se foi em 4 segundos. Os médicos disseram que ela teve sorte de estar viva. Maia passou os primeiros 2 anos após o acidente tentando descobrir se sorte era a palavra certa para o que ela era. Ela havia se adaptado. Ela havia sobrevivido. Ela havia construído uma carreira como terapeuta de arte, encontrado um apartamento onde podia se mover, comprado uma van com controles manuais, criado uma vida que funcionava dentro das limitações que o mundo constantemente a lembrava de que ela tinha. Mas namorar era um desastre. Houve o cara que apareceu, viu a cadeira de rodas e de repente lembrou que tinha intoxicação alimentar. Houve o que falou com ela como se ela tivesse 5 anos, perguntando se ela precisava de ajuda para cortar sua comida. Houve o doce paciente de Derek, que namorou ela por 8 meses, antes de finalmente admitir que ele simplesmente não conseguia ver um futuro com alguém que não podia fazer todas as coisas que ele queria fazer. Ele as listou: caminhar, dançar no casamento deles, perseguir crianças em um quintal. Não estou dizendo que você não é incrível. Derek havia dito como se isso fizesse melhor. Estou apenas dizendo que isso é muito. Você é muito, e eu não acho que sou feito para lidar com isso a longo prazo. Isso foi há 2 anos. Maia não tinha tido um encontro desde então. Não até que Tina basicamente ameaçou sua vida se ela não concordasse em conhecer Marcus Williams, um empreiteiro que aparentemente restaurava casas antigas e era o cara mais legal de todo o estado do Colorado. E se você não der uma chance a ele, eu pessoalmente aparecerei em seu apartamento e a arrastarei até lá eu mesma. Ele sabe sobre a cadeira? Maia perguntou. Claro, ele sabe. Eu mostrei uma foto a ele e ele ainda quer me encontrar. Tina suspirou. Maia, nem todo homem é Derek. Alguns caras são realmente seres humanos decentes. Apenas dê uma chance a ele, por favor, por mim. Então Maia concordou. E agora ela estava 52 minutos atrasada, ainda usando suas roupas de trabalho manchadas de tinta e provavelmente prestes a adicionar mais uma história humilhante à sua coleção de desastres de encontros. Ela entrou no estacionamento do Golden Spoons às 7h48. Por um momento, ela apenas sentou lá, mãos apertando o volante, tentando se convencer a realmente entrar. Ela podia ir embora. Ela podia mandar uma mensagem para Marcos, pedir desculpas profusamente, dizer que algo surgiu, prometer remarcar. Seria o terceiro encontro que ela cancelava em 2 meses. Tina nunca mais a arrumaria um encontro. Mas pelo menos ela não teria que ver o olhar no rosto de Marcos quando ele percebesse o que ele havia se comprometido. Maia havia visto aquele olhar tantas vezes. O rápido brilho de surpresa, o sorriso forçado, a voz excessivamente alegre que dizia: "Não, está tudo bem." Enquanto seus olhos diziam algo completamente diferente. Ela odiava aquele olhar, mas ela havia prometido a Tina. E as palavras de Tyler de mais cedo ecoaram em sua cabeça. Como você sabe que ela ainda me ama? Se Maia continuasse se escondendo, continuasse cancelando, continuasse presumindo o pior sobre as pessoas antes que elas tivessem a chance de provar que ela estava errada. Que tipo de exemplo ela estava dando? Como ela poderia dizer a crianças como Tyler que eles não estavam quebrados se ela continuasse agindo como se estivesse? Se recomponha, Chen, ela murmurou para si mesma. É só um jantar. 1 hora. Você pode sobreviver 1 hora. Ela tirou sua cadeira de rodas, trancou sua van e seguiu em sua cadeira em direção à entrada do restaurante. O batente da porta era mais estreito do que parecia. A cadeira de rodas de Maia prendeu no lado direito, puxando-a para uma parada tão repentina que sua bolsa voou de seu colo e caiu no chão, derramando seu conteúdo. Telefone, carteira, batom, um lenço de papel amassado,
3 giz de cera quebrados do trabalho. 04. Ela recuou, ajustou seu ângulo e tentou novamente. As rodas rasparam contra o batente com um som como unhas em um quadro negro. Cada pessoa na seção da frente do restaurante virou para olhar. Maia sentiu seu rosto ficar quente. Seus braços tremiam em parte de frustração e em parte pelo fato de que ela havia se empurrado o dia todo e seus músculos estavam gritando por uma pausa. Ela recuou mais uma vez, posicionou-se perfeitamente no centro e finalmente conseguiu passar. Uma recepcionista correu. "Oh, meu Deus, sinto muito. Você está bem? Precisa de ajuda? Aquela porta é terrível. Já disse ao gerente 100 vezes." "Estou bem," Mia disse, forçando um sorriso. "Estou encontrando alguém, Marcus Williams." "Ah, sim, ele está bem ali." A recepcionista apontou para um box perto da janela. "Ele está aqui há um tempo. Posso ajudar?" "Eu cuido disso, obrigada." Maia pegou seus pertences espalhados, enfiou-os de volta em sua bolsa e começou a se mover em sua cadeira de rodas em direção ao box onde um homem estava sentado sozinho olhando para o telefone, com uma cerveja meio vazia à sua frente. Ele tinha pele escura, cabelo curto, ombros largos e mãos que pareciam ter passado anos construindo coisas. Ele usava uma camisa de flanela com o que pareciam ser manchas de tinta branca na manga. E quando ele levantou o olhar ao som de sua aproximação, seus olhos eram o castanho mais quente que ela já tinha visto. Ele não parecia aborrecido. Ele não parecia impaciente. Ele parecia aliviado. "Maia." Ele já estava de pé, sorrindo como se ela não estivesse quase uma hora atrasada. Como se ela não estivesse ainda usando suas roupas de trabalho. Como se ela não tivesse acabado de fazer uma tolice completa tentando passar pela porta. "Eu sinto muito." As palavras saíram antes que ela pudesse pará-las. "Eu sei que estou incrivelmente atrasada e pareço terrível e deveria ter ido para casa me trocar. Mas então eu teria chegado ainda mais tarde. E eu tive uma situação com um dos meus filhos no trabalho. Não meus filhos, as crianças com quem eu trabalho. E eu não podia simplesmente sair. E eu entendo totalmente se você quiser encerrar a noite, porque esta é provavelmente a pior primeira impressão na história das primeiras impressões, e eu sinto muito sobre." Ela gesticulou vagamente para sua cadeira de rodas. "Sobre toda a situação da entrada. A porta estava... Enfim, sinto muito." Ela finalmente parou de falar, sem fôlego, esperando pela desculpa educada. Marcos não se moveu. "Você terminou?" ele perguntou. Maia piscou. "O que você terminou de pedir desculpas?" "Porque eu tenho algumas coisas que preciso dizer e eu gostaria de tirá-las antes que você comece de novo." A boca de Maia abriu e depois fechou. "Eu... Sim, bom." Marcos contornou a mesa, pegou uma cadeira de uma mesa vazia próxima e a afastou para que houvesse espaço para sua cadeira de rodas. "Primeiro, sente-se. Você parece exausta. Segundo, vou te trazer algo para beber. Terceiro, e este é o importante." Ele esperou até que ela se posicionasse à mesa e olhasse para ele. "Você não precisa pedir desculpas por estar atrasada quando estava ajudando uma criança que precisava de você. Você não precisa pedir desculpas por usar roupas de trabalho. E você definitivamente não precisa pedir desculpas por existir em uma cadeira de rodas. Aquela porta é o problema, não você. Entendeu?" Maia o encarou por 10 segundos inteiros. Ela não conseguia falar. "Eu entendi." "Bom, água ou algo mais forte?" Água primeiro, depois talvez uma margarita se você... Se ficarmos." Marcos já estava caminhando em direção ao bar. "Nós vamos ficar. Eu volto já." Ele voltou com um grande copo de água, uma margarita e uma cerveja fresca para si mesmo. "Beba a água primeiro," ele disse, deslizando-a para ela. "Você provavelmente está desidratada. As margaritas são para depois." "Como você sabe que estou desidratada?" "Porque Tina me disse que você trabalha com crianças e nunca tira folgas."
Ela também me disse que você provavelmente apareceria pedindo desculpas por algo que não era sua culpa e que eu deveria te dizer para parar. Ela foi muito específica sobre isso. Maia sentiu algo rachar em seu peito, algo que estivera bem trancado por muito tempo. Tina fala demais. Ela disse, mas estava quase sorrindo. Tina se importa com você. Marcos tomou um gole de sua cerveja. Então me conte sobre a criança, a que te atrasou. Você não precisa, Maia. Sua voz era gentil, mas firme. Eu quero saber. Me conte. Então ela contou a ele sobre Tyler, de 9 anos, que havia perdido a perna para um câncer ósseo há 6 meses e estava aprendendo a viver em um corpo que não funcionava como antes. Sobre como a mãe dele o deixava no centro comunitário 3 vezes por semana para terapia de arte. E como ele mal falou no primeiro mês, apenas pintou essas imagens escuras e zangadas, cheias de monstros e fogo. Sobre como hoje algo havia se rompido e ele havia chorado por 20 minutos seguidos, porque sua mãe o olhava diferente agora, e ele pensava que isso significava que ela não o amava mais. Eu não podia deixá-lo, disse Maia. Eu sei que deveria ter te mandado uma mensagem mais cedo, mas eu não podia. Não, Marcos levantou a mão. Não peça desculpas. Aquela criança precisava de você e você ficou. Isso não é algo para se desculpar. Isso é algo para se orgulhar. Maia tomou um longo gole de sua água, ganhando tempo porque ela não sabia o que fazer com aquele homem que continuava dizendo coisas que não se encaixavam no roteiro que ela havia escrito em sua cabeça. Você não é o que eu esperava, ela finalmente disse. O que você esperava? Eu não sei. Alguém que estaria olhando o relógio. Alguém que estaria aborrecido. Alguém que estaria olhando para mim como... Ela parou, não querendo terminar a frase. Como o quê? Como se eu fosse um projeto ou um problema ou muito trabalho extra. Marcos ficou em silêncio por um momento. Então ele se inclinou para a frente, seus antebraços apoiados na mesa, seus olhos fixos nos dela. Maia, posso te dizer algo? Ok, eu estive sentado aqui por quase 1 hora. E sim, eu estava começando a me perguntar se você apareceria. Mas eu não estava aborrecido. Eu estava esperando que você viesse porque Tina tem falado sobre você há meses e tudo o que ela me disse me fez querer te conhecer. Não apesar da cadeira de rodas. Não porque eu sou algum tipo de herói que namora mulheres com deficiência como um projeto de caridade. Apenas porque você parecia alguém que valia a pena conhecer. Maia sentiu lágrimas picar em seus olhos e as piscou furiosamente. A maioria das pessoas não é assim, ela disse baixinho. Eu sei. A voz dele era suave. Eu percebo. A comida chegou, tacos e enchiladas e batatas fritas com 3 tipos diferentes de salsa, e eles continuaram conversando. Maia descobriu que Marcos possuía uma pequena empresa de construção especializada em restaurar casas antigas. Ele a iniciou há 8 anos, depois de trabalhar para um empreiteiro que tratava seus funcionários como lixo e cortava custos em todos os trabalhos. Eu queria construir algo diferente, disse Marcos. Algo de que eu pudesse me orgulhar. Fazemos um bom trabalho, tratamos as pessoas com justiça, não cobramos demais. Não vai me deixar rico, mas paga as contas e eu consigo dormir à noite. Isso é raro, disse Maia. A maioria das pessoas não se importa com essas coisas. A maioria das pessoas não teve que reconstruir sua vida do zero. Marcos deu uma mordida em seu taco. Quando você perde tudo, você descobre o que realmente importa. Maia largou o garfo. O que você perdeu? Marcos ficou em silêncio por um momento. Ela observou algo passar pelo rosto dele. Dor cuidadosamente controlada, empurrada para o fundo. Minha esposa, ele finalmente disse, há 3 anos, acidente de carro. Estávamos voltando da casa dos pais dela e um caminhão avançou um sinal vermelho. A respiração de Maia engasgou. Marcos, sinto muito. Obrigado. Ele tomou um gole de sua cerveja. Ela morreu na hora.
Eu saí com uma mancada que terei pelo resto da minha vida e uma filha de 6 meses que nunca se lembrará de sua mãe. Você tem uma filha? Lily, ela tem 3 anos e meio agora. Ela é... O rosto inteiro de Marcus mudou quando ele disse o nome dela. Suavizou, iluminou-se. Ela é a melhor coisa que já me aconteceu. Um problema às vezes, mas a melhor coisa. É por causa dela que Tina nos arrumou? Porque ela pensou que poderíamos nos conectar por trauma? Marcos riu. Uma risada real, calorosa e inesperada. Não. Tina nos arrumou porque ela acha que eu trabalho demais e nunca saio. E ela acha que você trabalha demais e nunca sai. E ela pensou que poderíamos ser eremitas juntos. Isso soa como Tina. Ela não está errada, no entanto, sobre nenhum de nós. Maia sorriu. Pela primeira vez durante a noite, não pareceu forçado. Eles conversaram por mais 1 hora sobre a filha de Marcos e sua obsessão por dinossauros. Sobre o trabalho de Maia e as crianças com quem ela trabalhava. Sobre como era difícil namorar quando sua vida não se encaixava em caixinhas arrumadas. Quando você tinha um filho ou uma deficiência, ou um horário que não combinava com o que todos os outros esperavam. Meu último namorado me disse que eu era demais. Maia disse que não sabia por que estava contando isso a ele. Ela nunca falava sobre Derek, mas algo em Marcus a fazia sentir que podia dizer as coisas que geralmente mantinha guardadas. Ele disse que não conseguia ver um futuro com alguém que não pudesse fazer todas as coisas normais. Caminhadas, dançar em nosso casamento, correr em um quintal com nossos filhos. A mandíbula de Marcos se contraiu. Ele soa como um idiota. Ele não era. Essa é a questão. Ele era realmente um cara decente. Ele simplesmente não conseguia lidar com isso. E eu não o culpo. Isso, ela gesticulou para sua cadeira de rodas, é muito. Isso muda tudo. Onde podemos ir, o que podemos fazer, como temos que planejar cada passeio em torno da acessibilidade. É exaustivo. E nem todo mundo é feito para lidar com isso a longo prazo. Maia, o quê? Posso te dizer algo mais? Ok. Marcos se inclinou para a frente novamente, seus olhos fixos nos dela. Eu tenho uma mancada permanente do acidente. Alguns dias minha perna dói tanto que mal consigo andar. Eu tenho uma filha de 3 anos que acorda gritando de pesadelos sobre monstros debaixo da cama dela. Eu trabalho 60 horas por semana e ainda mal consigo pagar as contas em alguns meses. Minha vida não é fácil, não é normal. E eu parei de procurar alguém que quisesse o normal há muito tempo. O que eu quero, Marcos continuou, é alguém que entenda. Alguém que saiba como é ter uma vida que não se encaixa no plano que você fez quando tinha 20 anos. Alguém que aparece mesmo quando é difícil. E pelo que eu vi hoje à noite, Maya-chan, você aparece. Eu estava quase 1 hora atrasada. Você ainda veio, isso conta. Eles fecharam o restaurante. A garçonete teve que vir 3 vezes para dar dicas de que eles estavam tentando limpar antes que Maia e Marcos finalmente percebessem que era quase 11 e eles eram os únicos clientes restantes. Eu deveria ir, Mia disse não querendo. Eu tenho uma sessão com Tyler às 10 US amanhã. Eu deveria provavelmente dormir um pouco. Sim, eu tenho que ir para casa para Lily. Minha mãe está cuidando dela, mas ela já estará dormindo. E eu gosto de estar lá quando ela acorda de manhã. Eles seguiram em direção à saída. Marcos andando lentamente ao lado de sua cadeira de rodas, combinando seu ritmo sem fazer grande alarde. A porta era mais fácil de sair do que de entrar. No estacionamento, Maia parou ao lado de sua van. Marcos estava ao lado dela, mãos nos bolsos, parecendo que tinha algo a dizer, mas não tinha certeza de como dizê-lo. Eu me diverti muito, Maia disse. Obrigada por esperar e por tudo o que você disse. Eu também me diverti muito. Marcos hesitou. Posso te ver novamente? Talvez neste fim de semana eu possa trazer Lily, se estiver tudo bem. Ela adoraria o parque. Você quer que eu conheça sua filha depois de um encontro? Isso é ir muito rápido? Maia pensou nisso.
sobre todos os encontros que terminaram com desculpas constrangedoras, sobre todos os homens que nunca pediram uma segunda chance para vê-la, sobre como Marcos havia passado as últimas 3 horas tratando-a como uma pessoa em vez de um problema. Não, ela disse, eu adoraria conhecê-la. Marcos sorriu, aquele sorriso caloroso e genuíno que fez o peito dela fazer algo estranho. Sábado ao meio-dia, Cheeseman Park. Estarei lá. Ele se inclinou e a abraçou. Um abraço de verdade. Não o meio abraço desajeitado que as pessoas geralmente davam a ela porque não tinham certeza de como abraçar alguém em uma cadeira de rodas. Ele envolveu os braços em seus ombros e a segurou por um momento. E Maya inalou o cheiro de serragem e café e algo quente por baixo. Pare de pedir desculpas por coisas que não são sua culpa, Marcos disse em seu cabelo. Você não precisa fazer isso comigo. Então ele se foi caminhando pelo estacionamento com aquela leve mancada que ela não havia notado até agora, entrando em uma caminhonete empoeirada, acenando uma vez antes de ir embora. Maya sentou no estacionamento por muito tempo. Ela não tinha certeza do que acabara de acontecer. Ela não tinha certeza do que fazer com o sentimento em seu peito, o calor incomum, a esperança aterrorizante. Mas pela primeira vez em 2 anos, ela não estava temendo o que viria a seguir. Ela estava realmente ansiosa por isso. O sábado chegou mais rápido do que Maya esperava. E ela havia trocado de roupa 4 vezes antes de finalmente decidir por jeans e um suéter azul que Tina uma vez lhe dissera que realçava seus olhos. Ela havia passado 20 minutos no cabelo, o que era ridículo porque era apenas uma ida ao parque, não um evento formal, mas ela não conseguia parar de pensar no fato de que estava prestes a conhecer a filha de Marcos, e isso parecia significativo de uma forma que fazia seu estômago revirar. Ela chegou ao Cheeseman Park às 11h45, minutos adiantada pela primeira vez em toda a sua vida adulta, e encontrou um local perto do parquinho onde podia ver a entrada do estacionamento. O parque estava movimentado, famílias com crianças, casais passeando com cães, corredores zigue-zagueando pelos caminhos, e Maya de repente se sentiu agudamente consciente de quanto espaço sua cadeira de rodas ocupava na passarela de concreto. Ela estava se reposicionando pela terceira vez quando ouviu uma pequena voz gritar: "Papai, olhe, ela tem rodas!" Maya se virou para ver Marcos caminhando em sua direção, segurando a mão de uma garotinha minúscula com cabelo cacheado escuro preso em 2 bolas fofas, vestindo uma camiseta com um T-Rex e tênis rosa choque que se acendiam a cada passo. Lily Williams era possivelmente o ser humano mais fofo que Maya já havia visto. Maya. Marcos estava sorrindo aquele sorriso caloroso novamente. Você está adiantada. Eu sei, eu me surpreendi. Lily estava olhando para a cadeira de rodas de Maya com uma expressão de pura fascinação. Sem medo, sem pena, sem constrangimento, apenas a curiosidade sem filtro de uma criança de 3 anos que nunca havia aprendido a se sentir desconfortável perto de coisas diferentes. Oi, Lily disse, ainda olhando para as rodas. Eu sou Lily, eu tenho 3 anos e meio. Qual é o seu nome? Eu sou Maya, eu gosto da sua camiseta. Lily olhou para seu T-Rex como se tivesse esquecido o que estava vestindo. Este é Rex. Ele é meu dinossauro favorito porque ele tem bracinhos e isso é engraçado. Por que você tem rodas, Lily? Marcos começou. Mas Maya levantou a mão. Está tudo bem, eu não me importo. Ela olhou para Lily. Minhas pernas não funcionam como as suas, então eu uso rodas para me locomover em vez de andar. É como ter uma cadeira muito legal que vai para onde eu quiser. Lily processou essa informação com a seriedade de uma pequena cientista. Pode ir rápido? Bem rápido. Posso dar uma volta? Maya olhou para Marcos, que observava a interação com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Está tudo bem para você? Se estiver tudo bem para você, ele disse. Mia deu um tapinha em seu colo. Pule, garota dinossauro.
Lily subiu no colo de Mia com o entusiasmo desajeitado de uma criança pequena, e Mia envolveu um braço em torno dela para mantê-la segura, enquanto usava o outro para empurrá-las para frente. Elas rolaram pelo caminho em velocidade moderada, e Lily gritou de alegria. Mais rápido, vá mais rápido. Maya empurrou mais forte e elas ganharam velocidade, e Lily jogou os braços para fora como se estivesse voando, rindo tanto que mal conseguia respirar. Marcos trotava ao lado delas, sua mancada mais perceptível quando ele se movia rapidamente, mas ele também estava rindo. Este é o melhor dia de todos, Lily anunciou. Eles passaram as próximas 2 horas no parque. Lily pediu vários passeios de cadeira de rodas, mostrou a Maya sua caminhada de dinossauro, que envolvia pisar e rugir, e falou sem parar sobre sua melhor amiga Emma, sua avó, que fazia os melhores biscoitos, e seu pai, que podia consertar qualquer coisa que estivesse quebrada. Uma vez, Lily disse, sentada em um banco ao lado de Maya, enquanto Marcos pegava sorvete para todos em um carrinho próximo. O vaso sanitário estava fazendo um barulho estranho, e papai consertou com uma chave inglesa e um pouco de fita. Ele é muito inteligente. Ele parece ser. Você é a namorada do papai? Maya quase engasgou com nada. Acho que sim. Ainda estamos descobrindo isso. Lily assentiu sabiamente como, isso fez todo o sentido. A mãe da minha amiga Emma tem um namorado e ele traz presente para ela. Você vai trazer presentes para o papai? Talvez. Que tipo de presente seu pai gosta? Ferramentas e café. E... Lily baixou a voz para um sussurro. Ele realmente gosta de chocolate, mas ele diz que não deve comer porque o deixa hiper. Maya riu. Vou me lembrar disso. Marcos voltou com 3 casquinhas de sorvete. Chocolate para ele, morango para Lily e baunilha para Maya. Sobre o que vocês duas estão cochichando? Nada. Lily disse com a terrível cara de pôquer de uma criança de 3 anos. Maya, não conte a ele. Contar o quê? Eu nunca vou contar, Mia disse solenemente e Lily riu. Marcos sentou-se do outro lado de Maya, perto o suficiente para que seus braços quase se tocassem. Ela gosta de você. Eu também gosto dela. Ela é bem incrível. Ela é um punhado, mas sim, ela é meu mundo inteiro. Eles ficaram sentados lá comendo sorvete enquanto Lily tagarelava sobre querer ver dinossauros de verdade no museu e perguntava se Maya iria com eles. E Mia sentiu algo quente e perigoso florescer em seu peito. Algo que parecia esperança. Algo que parecia pertencer. E por baixo disso, uma voz quieta, mas persistente. A voz que soava como Derek. Isso não vai durar. Ele vai se cansar de você. Você dá muito trabalho. Aproveite enquanto dura, porque nunca dura. Maya empurrou a voz para baixo e se concentrou na garotinha ao lado dela, que agora estava coberta de sorvete de morango e não parecia se importar nem um pouco. As semanas que se seguiram foram algumas das melhores que Maya experimentara em anos. Ela e Marcos entraram em um ritmo. Jantar 2 vezes por semana, quando seus horários se alinhavam, passeios de fim de semana com Lily. Ligações noturnas, quando Maya não conseguia dormir depois de um dia difícil no centro, e Marcos ainda estava acordado porque Lily teve um pesadelo. Ela sonha com monstros, Marcos contou a ela uma noite, sua voz cansada ao telefone. O mesmo sonho repetidamente. Algo a está perseguindo, e ela não consegue correr rápido o suficiente. Isso é difícil para vocês dois. Sim, eu apenas a abraço até ela adormecer novamente. Às vezes leva 1 hora, às vezes 2. Mas o que mais eu vou fazer? Ela está assustada. Ela precisa de mim. Maya pensou em Tyler, em todas as crianças com quem ela trabalhava que estavam assustadas e precisavam de alguém para abraçá-las nas partes escuras. Você é um bom pai, Marcos. Estou tentando. Alguns dias eu sinto que mal estou mantendo a cabeça acima da água. O trabalho tem sido uma loucura.
Conseguimos este grande contrato para restaurar uma casa vitoriana no Congress Park, e é mais trabalho do que eu já assumi. Eu tenho 3 caras e estamos todos trabalhando 60 horas por semana, e eu ainda mal consigo chegar à creche da Lily antes que eles fechem na maioria das noites. Você precisa de ajuda? Quer dizer, não com a construção, obviamente, mas com Lily. Eu poderia buscá-la em alguns dias se você estiver atrasado. Houve uma longa pausa. Você faria isso? Claro, eu amo aquela criança. Maia, isso é... Você não precisa. Eu quero. Deixe-me ajudar. Então Maia começou a buscar Lily na creche às terças e quintas-feiras, os dias em que o local de trabalho de Marcos ficava mais distante do centro da cidade. Ela entrava no centro de aprendizagem Little Star, e Lily vinha correndo pela sala gritando, Maia! Como se não se vissem há anos em vez de 2 dias. As funcionárias da creche davam a Maia olhares curiosos. A princípio, essa mulher em uma cadeira de rodas buscando o filho de outra pessoa, mas a alegria óbvia de Lily ao vê-la parecia acalmar qualquer preocupação. Nós vamos para a casa da Maia. Lily anunciava orgulhosamente para quem quisesse ouvir. Ela tem tinta e nós fazemos desenhos. Ela é a namorada do meu papai e ela tem rodas. Maia levava Lily de volta para seu apartamento, a colocava na mesa da cozinha com papel e canetinhas e a deixava criar enquanto Mia trabalhava em seus próprios projetos ou se preparava para as sessões do dia seguinte no centro. Quando Marcos terminava o trabalho, ele vinha buscar Lily, geralmente ficando por 1 ou 2 horas para o jantar. E aquelas noites se tornaram a parte favorita da semana de Maia. Você é boa com ela, disse Marcos. Uma noite, enquanto Lily assistia a um documentário de dinossauros na sala de estar, teoricamente adormecendo, mas na maioria das vezes apenas ganhando um segundo fôlego. Melhor do que qualquer um que ela já esteve perto. Até minha mãe diz isso, e minha mãe não elogia facilmente. Ela é fácil de amar. Você também. O coração de Maia gaguejou. Eles ainda não haviam dito aquela palavra amor. Eles estavam dançando em torno dela por 2 meses, chegando cada vez mais perto, sem realmente aterrissar nela. Marcos, eu sei, muito rápido. Eu sinto muito. Eu só... Ele passou a mão pelo rosto. Eu não estava esperando por você. Eu não estava esperando nada disso, e eu não quero te assustar. Mas eu também não quero fingir que não estou sentindo o que estou sentindo. O que você está sentindo? Como talvez eu tenha encontrado algo que eu não sabia que estava procurando. Maia não sabia o que dizer, então ela o beijou, inclinando-se de sua cadeira de rodas para pressionar seus lábios nos dele. E ele a beijou de volta com uma ternura que fez seus olhos arderem. Ai! A voz de Lily veio da porta. Vocês estão se beijando. Eles se separaram, ambos rindo, e Lily fez sons dramáticos de engasgo enquanto exigia saber por que os adultos eram tão nojentos. Era perfeito. Era aterrorizante. Maia não conseguia se livrar da sensação de que estava esperando o outro sapato cair. No 3º mês, Maia havia parado de contar o número de vezes que havia pedido desculpas e Marcos a havia mandado parar. Ela pedia desculpas quando se atrasava, muitas vezes. Ela pedia desculpas quando estava cansada, mais vezes. Ela pedia desculpas quando sua cadeira de rodas arranhava o batente da porta dele, quando ela não conseguia subir os 3 degraus da casa da mãe dele sem ajuda. Quando ela tinha que cancelar planos porque o estacionamento acessível de um restaurante estava ocupado e ela não conseguia sair de sua van. Sinto muito, ela diria todas as vezes. E Marcos responderia com alguma versão de pare de pedir desculpas, ou não é sua culpa, ou Maia, eu não estou bravo. Mas os pedidos de desculpa continuavam vindo, automáticos como a respiração, porque Maia havia passado 17 anos sendo informada pelo mundo, por seu ex, por estranhos que a encaravam, por prédios que não tinham rampas, que sua existência era um inconveniente, que ela ocupava muito espaço, precisava de muita acomodação, exigia muita paciência.
E mesmo que Marcos nunca a tivesse feito sentir assim, ela não conseguia parar de esperar pelo momento em que ele faria. O momento chegou, ou pelo menos Maia pensou que sim, em uma terça-feira à tarde em junho. Ela estava no centro comunitário terminando uma sessão com Tyler, que havia progredido tanto nos últimos 3 meses que fazia seu coração doer de orgulho. Ele estava pintando paisagens agora, cores brilhantes, céus abertos, uma figura com uma perna em pé em uma encosta sorrindo. Esse sou eu, Tyler disse, apontando para a figura. No futuro, quando eu for adulto. O que você está fazendo no futuro? Sendo um artista como você? Maia teve que piscar para conter as lágrimas. Esse é um ótimo objetivo, Tyler. Eu acho que você vai conseguir. O telefone dela zumbiu. Uma mensagem de texto de sua chefe, Carol. Você pode vir ao meu escritório antes de sair hoje? Preciso discutir algo. O estômago de Maia se apertou. Preciso discutir algo. Nunca era bom. Preciso discutir algo. Era jargão de chefe para há um problema, ou você está em apuros, ou algo está prestes a mudar. Ela terminou com Tyler, disse adeus aos outros funcionários e seguiu em sua cadeira de rodas para o escritório de Carol, com o coração batendo forte contra as costelas. Maia, entre. Carol estava sorrindo, o que aliviou um pouco da tensão no peito de Mia. Feche a porta. Maia se posicionou em frente à mesa de Carol e esperou. Vou direto ao ponto, Carol disse. A diretoria tem revisado nossos programas e eles estão incrivelmente impressionados com o que você tem feito com a iniciativa de terapia de arte. O progresso que você fez com crianças como Tyler é exatamente o que temos tentado alcançar por anos. Obrigada. Isso significa muito. É por isso que quero te oferecer a posição de diretora de programa. Maia piscou. Sinto muito. O quê? Diretora de todo o programa de terapia de arte. Você estaria supervisionando todos os terapeutas, desenvolvendo currículo, gerenciando orçamentos, participando de conferências. É um passo significativo. Mais responsabilidade, mais visibilidade, melhor remuneração. Carol fez uma pausa. Também são mais horas, mais viagens, mais demandas em seu tempo. Quero ser honesta sobre isso. A mente de Maia estava acelerada. Isso era tudo pelo que ela havia trabalhado. O reconhecimento, a oportunidade, a chance de ajudar mais crianças como Tyler em uma escala maior. Mas mais horas significavam menos tempo com Marcos e Lily. Mais viagens significavam planos cancelados, jantares perdidos, noites vazias. Mais demandas significavam mais exaustão, mais desculpas, mais chances para Marcos perceber que ela realmente dava muito trabalho. Posso pensar a respeito? Maia se ouviu dizer. Claro, leve uma semana, converse com sua família, seu parceiro, quem quer que você precise conversar. Apenas me avise até a próxima terça-feira. Maia saiu do escritório de Carol, sentindo-se como se estivesse na beira de um penhasco, olhando para duas versões diferentes de seu futuro, e ela não tinha ideia de qual a faria cair. Aquela noite, ela deveria jantar com Marcos na casa dele. Lily estava na casa da mãe de Marcos para uma festa do pijama, o que significava que eles teriam uma rara noite sozinhos, algo que eles não tinham há semanas. Maia quase cancelou. Ela digitou a mensagem de texto de 3 maneiras diferentes. Algo surgiu. Não estou me sentindo bem. Podemos remarcar? Mas ela continuava ouvindo a voz de Marcos em sua cabeça. Você aparece, isso conta. Então ela apareceu. Marcos a cumprimentou na porta com um beijo e o cheiro de pão de alho. Ei, você está bem? Você parece estressada. Dia longo. Entre. Fiz massa. Não chique, mas é comida. Eles comeram na pequena mesa da cozinha dele. E Maia tentou estar presente. Tentou aproveitar a refeição e a companhia e o raro silêncio, mas sua mente continuava voltando à oferta de Carol. Diretora, mais dinheiro, mais impacto, mais horas,
mais chances de estragar tudo. Ok, o que está acontecendo? Marcos largou o garfo. Você mal disse 10 palavras desde que chegou aqui. Sinto muito, estou apenas cansada. Maia, converse comigo. Ela empurrou sua massa pelo prato, ganhando tempo, criando coragem. Minha chefe me ofereceu uma promoção hoje. O rosto de Marcos se iluminou. Isso é incrível. O que é? Diretora de programa. É um grande negócio. É o que eu tenho buscado por anos. Então, por que você parece que alguém acabou de te dar uma má notícia? Maia respirou fundo. Porque significa mais horas, mais viagens, mais responsabilidades, mais eu estando indisponível e exausta e cancelando planos. Ela se forçou a encontrar os olhos dele. Mais de tudo o que me torna difícil de conviver. Marcos ficou em silêncio por um momento. Então ele disse cuidadosamente: E você acha que isso será um problema? Eu acho que pode ser. Para quem? Para mim? Para nós? Para isso. Ela gesticulou entre eles. Para o que quer que estejamos construindo aqui. Você e Lily merecem alguém que possa realmente aparecer consistentemente. Alguém que possa estar em jogos de futebol e festas de aniversário e jantares de domingo. Alguém que não esteja constantemente pedindo desculpas por estar muito ocupada, ou muito cansada, ou muito... Maia, pare, estou falando sério. Marcos, essa promoção vai tornar tudo mais difícil. E eu sei que você tem sido paciente. Eu sei que você tem sido incrível, mas vai chegar um ponto em que você vai perceber que estar comigo é demais. E eu preferiria... Maia. A voz dele estava firme agora. Pare. Ela parou. Marcos afastou-se da mesa e se ajoelhou ao lado de sua cadeira de rodas, colocando-se ao nível dos olhos dela, do jeito que ele sempre fazia quando algo era importante. Suas mãos encontraram as dela e as seguraram com força. Eu preciso que você me ouça, ele disse. Realmente me ouça. Não aquela coisa que você faz em que já está planejando sua próxima desculpa enquanto eu estou falando. Maia quase sorriu, apesar de si mesma. Ok, esta promoção parece incrível. Parece exatamente o tipo de reconhecimento que você merece pelo trabalho que você tem feito. E sim, serão mais horas e mais estresse e um agendamento mais complicado. Mas você sabe o que mais será? O quê? Será você fazendo o que ama em um nível superior? Será você ajudando mais crianças como Tyler? Será você sendo exatamente quem você é? Ambiciosa e dedicada e apaixonada, e todas as coisas que me fizeram me apaixonar por você em primeiro lugar. A garganta de Maia apertou, mas eu não terminei. Marcos apertou as mãos dela. Eu não me apaixonei por alguma versão imaginária sua que trabalha das 9 às 5 e tem todos os fins de semana livres. Eu me apaixonei pela mulher que aparece de Scrubs depois de turnos de 12 horas. A mulher que passa seus dias ajudando crianças traumatizadas a aprender a pintar novamente. A mulher que busca minha filha na creche e a ensina sobre dinossauros e não se importa que isso torne sua própria agenda ainda mais louca. Você disse amor, Maia sussurrou. Eu sei. Eu quis dizer isso. Ele estendeu a mão e enxugou uma lágrima da bochecha dela que ela não havia percebido que estava caindo. Eu te amo, Maia. Não uma versão menor de você. Não uma versão menos ambiciosa de você. Você. E se este trabalho é o que você quer, eu quero que você o aceite. Nós descobriremos a logística. E se for muito difícil? E se você se cansar disso? E se eu não me cansar? Marcos rebateu. E se eu te surpreender? E se eu acabar sendo o cara que realmente fica por perto quando as coisas ficam complicadas? Maia não tinha uma resposta para isso. Ela nunca tivera alguém que se oferecesse para ficar por perto antes. Ela nunca tivera alguém que lhe dissesse que sua ambição era algo a ser celebrado, em vez de algo a ser desculpado. Estou com medo, ela admitiu. Eu já passei por isso antes.
Eu tive alguém que me disse que podia lidar com isso e então lentamente começou a me ressentir. E eu não consigo... A voz dela falhou. Eu não consigo ver isso acontecer com você. Isso me quebraria. Então não veja isso acontecer. Confie em mim em vez disso. Marcos se levantou e a puxou para um abraço desajeitado, mas genuíno, inclinando-se para envolver os braços em seus ombros. Eu sei que alguém te machucou. Eu sei que você tem carregado isso por anos, mas eu não sou ele. Eu não vou acordar um dia e decidir que você é um problema demais. Você não é um problema, Maia. Você é a melhor coisa que me aconteceu desde que Lily nasceu. Maia chorou então. Chorou. Realmente. Chorou o tipo de choro que ela vinha segurando por meses, talvez anos. E Marcos a abraçou durante tudo, sem dizer nada, apenas estando lá, sólido e quente e presente. Quando ela finalmente se recompôs, ela olhou para ele com os olhos borrados de rímel e disse: Eu provavelmente pareço terrível. Você parece alguém que acabou de soltar algo pesado. Eu me sinto assim. Bom, ele beijou sua testa. Então você vai aceitar o emprego? Maia pensou a respeito. Pensou em Tyler e nas outras crianças do centro. Pensou na chance de ajudar mais deles a alcançar mais famílias, construir algo maior do que o que ela poderia fazer sozinha. Pensou em como era assustador querer tanto algo e como era aterrorizante acreditar que ela poderia realmente tê-lo. Eu vou aceitar o emprego, ela disse. Marcos sorriu. Então, parabéns, diretora Shane. E pela primeira vez em muito tempo que ela conseguia se lembrar, Maia não pediu desculpas. Ela não pediu desculpas quando ficou até tarde para celebrar com Marcos e acabou adormecendo em seu sofá. Ela não pediu desculpas quando acordou às 2h30 da manhã com o cobertor dele sobre ela e um bilhete que dizia: Não quis te acordar. Café da manhã quando estiver pronta. Ela não pediu desculpas quando mandou uma mensagem para Carol na manhã seguinte para aceitar a posição. Ela apenas disse sim e que estava começando a entender que isso era permitido. O primeiro mês como diretora de programa foi tudo o que Maia esperava e tudo o que ela temia. Tudo emaranhado em um nó que ela não conseguia desvendar. Ela estava fazendo a diferença. Diferença real, tangível e mensurável. Ela havia contratado 2 novos terapeutas, expandido o programa para atender 3 escolas adicionais e garantido uma doação que financiaria um curso intensivo de verão para crianças com histórico de trauma. Tyler havia se formado no programa e começado a 4ª série com uma confiança que Maia mal conseguia reconhecer no menino tímido e zangado que ela conhecera há 6 meses. Mas as horas eram brutais. Semanas de 60 horas se tornaram semanas de 70 horas. Maia estava em reuniões das 8h da manhã às 6h da noite, depois trabalhando de casa até a meia-noite, revisando orçamentos e escrevendo relatórios. Ela cancelou o jantar com Marcos 3 vezes em 2 semanas. Ela perdeu o primeiro dia de pré-escola de Lily porque estava presa em uma teleconferência que se estendeu por 2 horas. Ela adormecia em sua mesa com tanta frequência que Carol começou a deixar cobertores no escritório de Maia. Você precisa desacelerar, Marcos disse uma noite ao telefone. Eram 23 horas e Maia ainda estava no centro cercada de papelada. Este ritmo não é sustentável. Eu sei, eu só preciso passar por esta fase inicial, uma vez que as coisas se acalmem. Você tem dito isso há 1 mês. Maia esfregou os olhos. Eu sei. Sinto muito. Pare de pedir desculpas. Certo. Desculpe. Ela riu cansada. Velhos hábitos. Lily perguntou sobre você hoje. Ela queria saber quando você viria pintar dinossauros novamente. O peito de Maia doeu. Diga a ela neste fim de semana. Eu prometo. Sábado à tarde. Sou toda dela. Eu direi a ela. Só não faça uma promessa que você não pode cumprir. Ok, ela tem 3 anos. Ela não entende conflitos de agendamento. Ela apenas sabe que você disse que viria e depois não veio.
Havia algo na voz dele, não raiva, mas algo próximo a isso. Frustração, talvez cansaço. Eu estarei lá, Maya disse. Eu prometo. O sábado chegou e Mia acordou às 6 horas da manhã com um e-mail do presidente do conselho solicitando uma revisão orçamentária de emergência para uma reunião de segunda-feira. Ela passou 4 horas retrabalhando números e projeções, disse a si mesma que sairia ao meio-dia, e então foi arrastada para uma chamada de crise quando um de seus terapeutas relatou uma situação de abuso infantil que exigia documentação imediata. Quando ela olhou para o telefone, eram 15h47. Ela tinha 14 chamadas perdidas de Marcos. Seu coração caiu em seu estômago enquanto ela ligava de volta para ele. Ele atendeu no primeiro toque. Onde você está? Sua voz era tensa, controlada. Estou no trabalho. Marcos, sinto muito. Houve uma emergência e eu perdi a noção do tempo. Lily está sentada na janela há 3 horas. Ela vestiu sua camiseta de pintar ao meio-dia porque você disse que viria. Ela não vai almoçar porque quer esperar por você. Maya fechou os olhos. Estou saindo agora mesmo. Estarei aí em 20 minutos. Não se incomode. As palavras a atingiram como um golpe físico. O quê? Ela finalmente está comendo um sanduíche e assistindo a um filme. Se você aparecer agora, você apenas a deixará chateada novamente. Fique no trabalho. Termine o que for tão importante. Marcos, por favor. Eu não estou bravo com você, Maya. Eu estou cansado. Há uma diferença. Ele fez uma pausa e ela podia ouvir a exaustão em sua respiração. Falaremos mais tarde. Preciso ir cuidar da minha filha. Ele desligou. Maya sentou em seu escritório vazio, olhando para o telefone, e sentiu o peso de cada escolha que havia feito no último mês pressionando seu peito. Ela havia feito de novo. Ela havia escolhido o trabalho em vez das pessoas que importavam. Ela havia feito uma promessa e a quebrado. Ela havia provado cada coisa terrível que sempre acreditou sobre si mesma. Ela era demais, muito ocupada, muito pouco confiável, muito envolvida em suas próprias ambições para abrir espaço para qualquer outra pessoa. A voz de Derek ecoou em sua cabeça. Você sempre estará sozinha porque ninguém quer namorar alguém que nunca está disponível. Talvez ele estivesse certo o tempo todo. Maya não foi à casa de Marcos naquela noite. Ela não sabia o que dizer, como consertar, se havia algo a ser consertado. Ela dirigiu para casa, sentou em seu apartamento no escuro e tentou descobrir quando exatamente ela havia se tornado a pessoa que sempre teve medo de se tornar. Ela mandou uma mensagem para Marcos à meia-noite. Sinto muito. Não sei como consertar isso. Ele não respondeu. O domingo passou em silêncio. Maya trabalhou porque não sabia mais o que fazer, verificando o telefone a cada 5 minutos por uma mensagem de texto que nunca chegava. Ela pensou em dirigir até a casa de Marcos, aparecendo sem avisar, implorando para ele ouvir. Mas o que ela diria? Que ela faria melhor? Ela já havia dito isso antes, que o trabalho não viria mais em primeiro lugar. Isso era uma mentira, e ambos sabiam disso. Segunda-feira de manhã, ela recebeu uma mensagem de texto de Tina. O que aconteceu com Marcos? Ele não quer falar comigo sobre isso, mas ele parece um inferno. Maya digitou de volta. Eu estraguei tudo. Feio. A resposta de Tina foi imediata. Conserte. Eu não sei como. Descubra. Aquele homem te ama. Não jogue isso fora porque você está com medo. Maya encarou aquelas palavras por muito tempo. Com medo. Era isso que era. Ela estava sabotando seu próprio relacionamento, porque alguma parte dela ainda estava esperando Marcos provar que ela estava certa, para confirmar que ela era inamável, que sua carreira sempre seria mais importante do que qualquer pessoa, que ela não merecia a felicidade que havia encontrado. Ou ela era apenas genuinamente terrível em equilibrar sua vida. Talvez ambos. Talvez não importasse qual era a verdade. O resultado era o mesmo. Uma garotinha que esperou na janela por horas e um homem que finalmente parou de fingir que tudo estava bem. Terça-feira à noite, Marcos ligou.
Maia atendeu com o coração na garganta. Oi. Ei. A voz dele era neutra, ilegível. Podemos conversar pessoalmente? Sim, claro. Quando? Hoje à noite. Minha mãe está com Lily. Você pode vir por volta das 8? Estarei lá. Ela saiu do trabalho às 6h30, o mais cedo que havia saído em semanas. Ela trocou para roupas que não eram de trabalho, passou 10 minutos tentando descobrir o que fazer com seu cabelo, e então desistiu porque nada disso importava. O que importava era a conversa que ela estava prestes a ter. O que importava era se ela ainda tinha um relacionamento para salvar. Marcos abriu a porta e se afastou para deixá-la entrar. Ele parecia cansado, olheira sob os olhos, tensão nos ombros, o tipo de exaustão que vinha de carregar demais por muito tempo. Obrigado por vir, ele disse. Claro. Maia entrou na sala de estar com a cadeira de rodas, parou no meio do chão e virou-se para encará-lo. Marcos, Deixe-me ir primeiro. Ele sentou-se no sofá em frente a ela. Por favor, Maia assentiu. Eu tenho pensado muito nos últimos dias, Marcos disse lentamente. Sobre nós, sobre o que eu quero, sobre o que é justo para Lily. Ele fez uma pausa. E eu preciso te perguntar algo, e eu preciso que você seja honesta comigo. Você pode fazer isso? Sim. Você realmente quer isso? Um relacionamento, uma família? Porque eu sei que você ama seu trabalho, e eu nunca pediria para você desistir disso. Mas eu preciso saber se há espaço em sua vida para mim e Lily, ou se sempre seremos a coisa que você encaixa nas bordas quando tem tempo. Maia sentiu a pergunta cair em seu peito como uma pedra. Isso não é... Eu não te vejo assim. Então por que parece assim? Marcos se inclinou para a frente. Por que parece que toda vez que fazemos planos, eu estou prendendo a respiração, esperando para ver se algo mais importante vai surgir? Porque sou sempre eu quem explica para minha filha que Maia está ocupada. Maia tem que trabalhar. Maia não pôde vir hoje. Eu sei que tenho sido terrível em equilibrar. Não é sobre equilíbrio, Maia. É sobre prioridades. E eu não estou dizendo que seu trabalho não deveria ser uma prioridade. Deveria ser. O que você faz importa. Mas Lily e eu também deveríamos importar. Não mais. Apenas igualmente. E agora, não parece igual. A garganta de Maia estava lá apertada. Você está certo. Você está completamente certo. E eu não tenho uma boa desculpa. Eu só fiquei com medo. Medo de quê? Disso. Ela gesticulou para ele, para Paula, para tudo. De quanto eu amo você e Lily. De quanto doeria se eu perdesse você. Eu acho que alguma parte de mim tem esperado que você fosse embora desde que isso começou. E quando as coisas ficaram difíceis com o trabalho, eu simplesmente me apoiei na coisa que eu sabia que não me deixaria. Meu trabalho, minha carreira, essas coisas não vão embora quando eu as decepciono. Então, você nos afastou antes que pudéssemos te afastar. Sim. A voz dela falhou. E eu sei o quão estúpido isso soa. Eu sei que sou eu quem fez o estrago, mas Derek, meu ex, ele me disse que eu sempre estaria sozinha por causa do meu trabalho. Ele disse que ninguém nunca me escolheria em detrimento do inconveniente de estar comigo. E eu acreditei nele. Eu ainda acredito nele em algum lugar profundo, mesmo depois de tudo o que você fez para provar que ele estava errado. Marcos ficou em silêncio por um longo momento. Então ele se levantou, atravessou a sala e se ajoelhou na frente de sua cadeira de rodas, do jeito que ele sempre fazia quando algo importava. Maia, olhe para mim. Ela olhou. Eu não sou Derek. Eu não vou embora porque você tem um trabalho exigente, ou porque você está em uma cadeira de rodas, ou porque sua vida não se encaixa em alguma imagem perfeita do que um relacionamento deveria ser. Minha vida também não se encaixa nessa imagem. Eu sou um pai solteiro viúvo com uma filha de 3 anos e uma mancada e um negócio de construção que consome 60 horas por semana. Nós dois somos uma bagunça. Esse não é o problema.
Então qual é o problema é que você continua tentando terminar isso antes que eu tenha a chance de provar que estou ficando. Você toma decisões por nós dois sem me perguntar o que eu realmente quero. Você assume que sabe como eu vou reagir e então você age com base nessas suposições em vez de conversar comigo. Ele pegou as mãos dela. Eu consigo lidar com você sendo ocupada. Eu consigo lidar com você cancelando planos às vezes. O que eu não consigo lidar é sentir que você está com um pé na porta, sempre pronta para correr, porque você está convencida de que eu vou te machucar eventualmente. Maia estava chorando agora. Ela nem havia percebido quando as lágrimas começaram. Eu não sei como parar. Eu não sei como confiar que isso é real. Você aprende dia a dia. Você faz uma escolha todos os dias para acreditar que eu quero dizer o que digo. E quando você estraga tudo, porque você vai, porque nós dois vamos, você não foge. Você volta. Você pede desculpas. Você tenta novamente. Isso parece aterrorizante. É. Marcos sorriu ligeiramente. Mas também é a única maneira de isso funcionar. Eu não estou pedindo para você ser perfeita, Maia. Estou pedindo para você estar presente, para estar aqui mesmo quando for difícil. Para me deixar entrar em vez de me excluir. Eu quero. Eu quero isso mais do que tudo. Então pare de tentar se proteger de um desgosto que ainda não aconteceu. Pare de viver com medo do que Derek disse. Esteja aqui comigo, com Lili, e vamos descobrir o resto juntos. Maia respirou trêmula. Eu não te mereço. Isso é... E você sabe disso. Marcos apertou as mãos dela. Você merece alguém que te ama exatamente como você é. Agenda lotada, cadeira de rodas, tendências workaholics. Tudo isso. E estou te dizendo agora. Eu sou essa pessoa se você me permitir ser. Sinto muito pelo sábado por Lily. Vou compensá-la, eu prometo. Eu sei que você vai. Ela já te perdoou. Crianças são resilientes assim. Ele fez uma pausa. Eu te perdoei também a propósito. Eu só precisava que você entendesse por que eu estava chateado. Eu entendo. Eu realmente entendo. Bom, Marcos levantou-se e estendeu a mão. Agora venha aqui. Maia pegou a mão dele e o deixou puxá-la o mais perto que sua cadeira de rodas permitia. Ele se inclinou e a envolveu com os braços. E ela enterrou o rosto no peito dele e inalou o cheiro de serragem e sabão e algo quente por baixo. Eu te amo, ela disse em sua camisa. Eu sei que sou terrível em demonstrar, mas eu te amo tanto que me assusta. Eu te amo também. Ele beijou o topo da cabeça dela. Agora, vamos pedir pizza e assistir a algo estúpido na TV. Você parece que não dorme há uma semana. Eu não dormi. Então, nós definitivamente vamos assistir a algo estúpido, sem pensar. Eles passaram o resto da noite no sofá dele. A cadeira de rodas de Maia estacionada ao lado dela, enquanto ela se apoiava no ombro de Marcos, mal assistindo ao filme de ação que ele havia colocado. Ela adormeceu em algum lugar por volta da segunda explosão. E quando ela acordou às 2 da manhã com um cobertor sobre ela e Marcos roncando suavemente ao lado dela, ela sentiu algo que não sentia há meses. Segura. Como talvez, apenas talvez, ela finalmente tivesse encontrado alguém que não a deixaria. As próximas semanas foram diferentes. Maia fez mudanças. Ela delegou mais no trabalho, confiou em sua equipe para lidar com coisas que ela vinha microgerenciando e estabeleceu limites que nunca havia estabelecido antes. Ela saía às 18 horas pelo menos 3 dias por semana. Ela mantinha o telefone no silencioso durante o jantar. Ela aparecia aos sábados. Não era perfeito. Ela ainda trabalhava demais. Ainda era arrastada para emergências que atrapalhavam os planos. Ainda pedia desculpas mais do que Marcos queria. Mas ela estava tentando, realmente tentando, e isso fez toda a diferença. Lily notou. Você está aqui muito agora. Lily anunciou uma tarde, em pé ao lado da cadeira de rodas de Mia, com uma caneta hidrográfica em cada mão. Eu gosto. Você vai morar conosco? Maia riu.
Eu não sei, inseto. Isso é algo que seu papai e eu teríamos que conversar. Você deveria. Então poderíamos pintar todos os dias e você poderia dormir no quarto do papai, em vez de no sofá. Lily. Maia sentiu seu rosto corar. O quê? O namorado da mãe de Emma dorme no quarto da mãe dela. Emma me contou. Ela disse que é isso que as pessoas fazem quando estão apaixonadas. Sua amiga Emma sabe demais. Ela é muito inteligente. Lily assentiu solenemente. Então você vai se casar com meu papai? Maia não sabia o que dizer. A pergunta era tão inocente, tão direta, tão completamente desprovida da complexidade que tornava os relacionamentos adultos tão difíceis. Para Lily, era simples. Maia estava lá. Maia amava o papai dela, então é claro que eles deveriam se casar. Eu não sei, Maia disse honestamente, mas eu amo muito seu papai, e eu amo você, e eu não vou a lugar nenhum. Lily considerou isso. Ok, podemos pintar dinossauros agora? Sim, inseto. Podemos pintar dinossauros. Naquela noite, depois que Lily estava na cama, Maia contou a Marcos sobre a conversa. Ela perguntou se eu ia me casar com você. Maia disse, ainda processando a experiência surreal de ser questionada sobre casamento por uma criança de 3 anos. As sobrancelhas de Marcos se arquearam. O que você disse? Que eu não sabia, que eu te amo, que eu não vou a lugar nenhum. Essas são todas boas respostas. Ele ficou em silêncio por um momento. Você pensa nisso? Casamento? O coração de Maia começou a bater mais rápido. Às vezes. E você? Às vezes. Marcos pegou a mão dela. Não agora. Não porque eu não queira. Eu quero. Mas nós passamos por muita coisa nos últimos meses. Eu quero que sejamos sólidos antes de adicionarmos mais complexidade. Isso é inteligente. Eu sou ocasionalmente inteligente. Ele sorriu. Não conte a ninguém. Vai arruinar minha reputação. Seu segredo está seguro comigo. Eles sentaram em silêncio confortável por um tempo. E Maia se viu pensando sobre o futuro de uma forma que ela não havia se permitido pensar antes. Um futuro com Marcos e Lily. Um futuro onde ela não precisaria escolher entre amor e ambição. Um futuro onde ela pertencia a algum lugar com alguém, apesar de tudo o que ela sempre acreditara sobre si mesma. Eu quero isso. Ela disse baixinho. Casamento, uma família, tudo isso com você. Eu sei. Marcos apertou a mão dela. Quando estivermos prontos, temos tempo. Temos, Maia. Ele se virou para encará-la. Temos todo o tempo do mundo. Não há pressa nem prazo, apenas nós descobrindo isso dia a dia. Ok, ok. E pela primeira vez, Maia acreditou. Mas acreditar no futuro era uma coisa. Confiar nele era outra. E o teste dessa confiança estava chegando mais cedo do que qualquer um deles esperava. A ligação veio em uma tarde de quinta-feira em outubro, 3 dias antes de Maia e Marcos celebrarem seu aniversário de 6 meses. Maia estava em uma reunião com sua equipe quando seu telefone zumbiu. Ela olhou para a tela e viu o nome da mãe de Marcos, Linda. O que era estranho, porque Linda nunca ligava diretamente para Maia. Elas trocavam mensagens ocasionalmente, principalmente sobre Lily, mas ligações não eram a delas. Com licença por um segundo, Maia disse, afastando-se da mesa de conferência. Eu preciso atender isso. Ela respondeu no corredor. Linda, está tudo bem? Maia. A voz de Linda estava trêmula, o que imediatamente fez o estômago de Mia embrulhar. Houve um acidente. Marcos está no Denver Health. Eles não me contam muito porque não sou o contato de emergência dele, mas disseram que é sério. O mundo inclinou de lado. O que aconteceu? Ele estava em um canteiro de obras. Algo caiu. Eu não sei o que exatamente. Eles me ligaram porque o contato de emergência de Lily é a creche. E eles me ligaram. E a voz de Linda falhou. Eu estou com Lily. Ela está bem. Mas Marcos... Maia, eu não sei o quão grave é. Estou a caminho. Maia desligou e suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar suas rodas. Ela voltou para a sala de conferências apenas o tempo suficiente para dizer: emergência familiar. Eu tenho que ir.
E então ela estava correndo pelo prédio até o estacionamento, para dentro de sua van, dirigindo em direção ao Denver Health, com o coração batendo tão forte que ela podia sentir em seus dentes, durante toda a viagem. Ela continuava pensando: é isso, este é o momento em que tudo desmorona. Este é o universo lembrando que você não consegue manter coisas boas. Ela encontrou estacionamento, colocou-se em sua cadeira de rodas e atravessou as portas da sala de emergência tão rápido que quase colidiu com uma enfermeira. Marcus Williams, ela disse sem fôlego. Ele foi trazido de um acidente de construção. Preciso vê-lo. Você é da família? Eu sou a namorada dele. A palavra parecia inadequada, muito pequena para o que Marcus era para ela. Por favor, preciso saber se ele está bem. O rosto da enfermeira estava cuidadosamente neutro. Deixe-me verificar. Espere aqui. Maya esperou. Cada segundo parecia uma hora. Ela observava médicos e enfermeiras se moverem pela emergência, eficientes e focados. E ela pensou em todas as vezes que estivera do outro lado disso. A que fornecia cuidados. A que tinha respostas. Estar deste lado era insuportável. Senhora. Maya olhou para cima. Uma enfermeira diferente estava de pé na frente dela. Você está aqui por Marcus Williams? Sim. Ele está em cirurgia agora. Houve um trauma significativo na perna dele, a que tinha a lesão anterior. O médico virá falar com você quando souber mais. Você pode esperar na área familiar cirúrgica? Cirurgia? A voz de Maya saiu estranha, distante. Quão grave é? A enfermeira hesitou. Não posso dar detalhes até que o médico avalie a extensão total. Mas ele estava consciente quando chegou, e isso é um bom sinal. Ele perguntou por alguém chamado Maya antes de o levarem de volta. Ele perguntou por ela. Maya pressionou a mão na boca para não chorar. Obrigada. Sim, vou esperar. Apenas, por favor, diga a ele que estou aqui. Se ele acordar, diga a ele que estou aqui. Vou. A sala de espera cirúrgica era fria e silenciosa e cheia de outras pessoas que pareciam exatamente como Maya se sentia, aterrorizadas, desamparadas, desesperadas por notícias. Ela encontrou um lugar perto do canto onde sua cadeira de rodas não bloquearia a passagem e pegou seu telefone. Ela ligou para Linda primeiro. Estou no hospital. Ele está em cirurgia. A perna dele. Disseram que houve um trauma significativo. Eu não sei mais do que isso ainda. Linda estava chorando. Eu sabia que aquele trabalho era muito grande. Eu disse a ele que ele estava se esforçando demais. Ele tem trabalhado tantas horas. Linda, ele vai ficar bem. Ele tem que ficar. Devo trazer Lily? Ela deveria estar lá. Maya pensou na garotinha que já havia perdido a mãe, que tinha pesadelos com monstros dos quais não conseguia fugir, que ainda não sabia que o pai estava em uma cama de hospital. Ainda não, Maya disse. Deixe-me descobrir mais primeiro. Eu te ligo assim que souber de algo. Ela desligou e encarou a parede e tentou orar, embora não orasse desde os 17 anos, sentada em sua própria cama de hospital, aprendendo que nunca mais andaria. Por favor, ela pensou, por favor, não o leve. Eu acabei de encontrá-lo. Por favor. O médico saiu 2 horas depois. Maya viu os scrubs, os olhos cansados, a expressão cuidadosa, e seu corpo inteiro gelou. Família de Marcus Williams. Eu sou a namorada dele. Ela avançou com a cadeira. A mãe dele está com a filha. Eu sou o mais próximo de família aqui agora. O médico assentiu. Eu sou o Dr. Patel. Eu realizei a cirurgia na perna do Sr. Williams. Ele está bem? Ele está estável. A lesão foi grave. Uma viga de aço caiu e esmagou a parte inferior da perna dele no canteiro de obras. Tivemos que realizar um trabalho extensivo de reparo no osso e nos tecidos moles. Ele vai precisar de reabilitação significativa. Maya exalou. Estável. Ele estava estável, mas ele vai ficar bem.
Ele vai se recuperar. A expressão do Dr. Patel mudou ligeiramente. Fisicamente, sim, ele deve ter uma recuperação completa com a terapia adequada. Mas preciso ser honesto com você. O dano à perna dele foi substancial. Ele já tinha tecido cicatricial de uma lesão anterior, o que complicou as coisas. Sua mobilidade será significativamente afetada, pelo menos a curto prazo, possivelmente a longo prazo, dependendo de como seu corpo cicatriza. O que isso significa significativamente afetada? Significa que ele pode precisar de assistência e para andar por vários meses, possivelmente uma bengala permanentemente. Não saberemos a extensão total até que ele esteja mais avançado na recuperação. Maia sentiu as palavras pousarem em algum lugar profundo em seu peito. Marcos, que estava sempre em movimento, sempre construindo, sempre de pé. Marcos poderia precisar de uma bengala. Marcos poderia não andar normalmente novamente. Posso vê-lo? Ele está em recuperação, ainda sonolento da anestesia. Mas sim, você pode vê-lo. Siga-me. Marcos parecia menor na cama do hospital, mais pálido. Sua perna estava imobilizada em uma órtese complicada, e havia tubos e fios conectando-o a máquinas que apitavam constantemente na sala silenciosa. Maia se aproximou da cama em sua cadeira de rodas e pegou a mão dele. Ei, ela disse suavemente, estou aqui. Os olhos de Marcos se abriram, desfocados a princípio, depois lentamente se aguçando enquanto encontravam o rosto dela. Maia. A voz dele era rouca, drogada. Você veio? Claro que vim. Como você está se sentindo? Como se um prédio caísse sobre mim. Ele tentou sorrir. Ah, espere. Um caiu. Isso não é engraçado. É um pouco engraçado. Ele apertou a mão dela fracamente. Lily? Lily está... Ela está com sua mãe. Ela está bem. Ela ainda não sabe. Eu queria esperar até poder dizer a ela que você estava bem. Eu estou bem. O médico disse que você está estável. Sua perna está bem bagunçada, mas você vai se recuperar. Marcos ficou em silêncio por um momento. Quão bagunçada? Maia hesitou. Você provavelmente deveria falar com o médico sobre os detalhes. Maia, me diga. Ela respirou fundo. Eles disseram que você pode precisar de uma bengala, que sua mobilidade será afetada pelo menos por um tempo. Talvez permanentemente. Eles ainda não sabem. Marcos olhou para o teto. Ela observou sua mandíbula apertar, observou-o processar informações que mudariam tudo sobre sua vida, seu trabalho, sua independência, sua capacidade de acompanhar sua filha de 3 anos. Ok, ele finalmente disse. Ok, o que mais eu deveria dizer? Ele virou a cabeça para olhá-la. Eu estou vivo. Lily ainda tem o pai dela. Todo o resto a gente resolve. Maia sentiu lágrimas queimando em seus olhos. Você não está chateado. Estou arrasado. Sua voz era plana, honesta. Estou aterrorizado. Não sei como vou trabalhar, como vou cuidar de Lily, como vou fazer qualquer coisa se não puder andar direito. Mas ficar chateado com isso agora não vai mudar nada. Então, estou escolhendo focar na parte em que estou vivo, e você está aqui, e minha filha está segura. Isso é muito maduro de você. Estou chapado de analgésicos. Pergunte-me novamente amanhã quando passarem. Maia riu, apesar de tudo, um som molhado e quebrado. Eu te amo. Eu te amo também. Os olhos de Marcos já estavam se fechando. Fique. Não vou a lugar nenhum. Ela ficou a noite toda. Dormiu em sua cadeira de rodas ao lado da cama dele, acordando toda vez que uma enfermeira entrava para verificar os sinais vitais ou ajustar a medicação. Às 6 da manhã, Marcos acordou mais coerente e com significativamente mais dor. E Maia o observou tentar esconder o quão assustado ele estava, enquanto a realidade de sua situação se instalava. Eu não posso trabalhar, ele disse olhando para o teto. Eu tenho 3 caras que dependem de mim para seus salários. Eu tenho contratos que não posso cumprir.
Eu tenho... A voz dele falhou. Maia, eu não tenho nada guardado. Tudo vai para a creche de Lily e a hipoteca e para manter o negócio funcionando. Se eu não puder trabalhar por meses, nós vamos dar um jeito. Como? Como damos um jeito em nenhuma renda e contas médicas? E, Marcos, pare. Maia se aproximou e pegou a mão dele. Você não está sozinho. Você tem sua mãe. Você tem Tina. Você tem a mim. Nós vamos dar um jeito nisso juntos. Você não deveria ter que... Não termine essa frase. A voz dela era firme. Você não decide o que eu deveria ou não deveria ter que fazer. Eu te amo. Eu amo Lily. E eu estarei aqui, quer você ache que merece ou não. Marcos ficou em silêncio, então suavemente. Estou com medo. Eu sei. Eu também. E se eu não puder? E se eu não for a mesma pessoa depois disso? E se eu não puder ser o pai que Lily precisa ou o parceiro que você merece? Maia se inclinou para a frente até que seu rosto estivesse perto do dele. Marcus Williams, você é o melhor homem que eu já conheci. Você é paciente e gentil e você aparece mesmo quando é difícil. Uma mancada não vai mudar isso. Uma bengala não vai mudar isso. O que quer que aconteça com sua perna, você ainda é você. E eu me apaixonei por você, não pela sua capacidade de andar sem assistência. Os olhos de Marcos se encheram de lágrimas, a primeira vez que ela o vira chorar. Eu não sei como precisar de ajuda, ele sussurrou. Eu tenho feito tudo sozinho por tanto tempo. Eu sei, mas você não está mais sozinho. Maia enxugou uma lágrima da bochecha dele. Deixe-me ajudar. Deixe sua mãe ajudar. Deixe Tina ajudar. Não é fraqueza precisar de pessoas, é humano. Quando você ficou tão sábia? Eu tive um bom professor. Um cara que continuava me dizendo para parar de pedir desculpas por existir. Ela sorriu. Talvez seja a hora de você seguir seu próprio conselho. As próximas semanas foram difíceis. Marcos voltou para a casa do hospital com uma órtese na perna, uma receita para fisioterapia e um nível de frustração que Maia nunca havia visto nele. Ele não conseguia subir escadas, não conseguia dirigir, não conseguia carregar Lily quando ela corria para ele, exigindo para cima, papai para cima. Ele lutava com muletas, odiava ainda mais a cadeira de rodas que o hospital forneceu e respondia rispidamente a todos que tentavam ajudá-lo. Eu consigo fazer sozinho, ele disse pela 100ª vez quando Maia se ofereceu para ajudá-lo do sofá ao banheiro. Eu sei que você consegue, mas você não precisa, Maia. Se você ficar pairando sobre mim mais uma vez, eu vou enlouquecer. Ela recuou, deu-lhe espaço, observou-o lutar e cair e xingar e tentar novamente porque ela entendia melhor do que ninguém o que era perder o corpo que se tinha. Mas ela também entendia algo que Marcos ainda estava aprendendo, que aceitar ajuda não era desistir, era sobreviver. Lily lidou com a situação melhor do que qualquer um deles esperava. Ela aceitou, a perna do papai tem um dodói grande, com a resiliência prática de crianças pequenas, e se adaptou sem reclamar as novas regras. Não pular no papai. Não pedir para ele persegui-la. Não subir no colo dele sem perguntar primeiro. Está tudo bem, Lily disse a Marcos uma noite quando ele se desculpou por não conseguir carregá-la para a cama. Maia pode me empurrar na cadeira dela. É como ter duas pessoas com rodas agora. Marcos olhou para Maia do outro lado da sala e algo em sua expressão havia mudado, como se ele estivesse vendo algo que não havia visto antes. Da boca dos bebês. Má disse mais tarde quando Lily estava dormindo. Ela está certa, no entanto. Marcos estava sentado no sofá, com a perna elevada em travesseiros. Eu tenho agido como se precisar de ajuda fosse o fim do mundo. E minha filha de 3 anos acabou de me lembrar que você tem vivido assim por 17 anos. É diferente. Eu tive tempo para me ajustar. Não é tão diferente. Ele estendeu a mão para ela.
Eu tenho sido um paciente terrível. Eu tenho te afastado porque estou envergonhado e frustrado e não sei como ser a pessoa que precisa em vez da pessoa que provê. E eu sinto muito. Você não precisa pedir desculpas. Sim, eu preciso. Eu tenho te dito por meses para parar de pedir desculpas por coisas que não são sua culpa. E então eu me viro e faço você se sentir mal por tentar me ajudar. Isso não é justo. Você está lidando com muita coisa. Você também. Você está trabalhando em tempo integral, ajudando a cuidar de Lily, me levando para a fisioterapia 3 vezes por semana e lidando com minhas mudanças de humor. E você não reclamou uma vez. Ele apertou a mão dela. Eu não te mereço. Agora você parece eu. Talvez sejamos ambos idiotas que não sabem aceitar o amor. Maya riu. Talvez. Eu vou melhorar. Eu vou deixar você ajudar sem ser um idiota sobre isso. E eu vou parar de fingir que precisar de uma bengala, ou uma cadeira de rodas, ou qualquer outra coisa me faz menos homem ou menos pai. Isso é uma grande mudança. Lily ajudou. Marcos sorriu ligeiramente. Aparentemente, ter 2 pessoas com rodas é muito emocionante para ela. Ela já perguntou se podemos correr. Ela provavelmente ganharia. Ela é implacável. Ela herdou da avó dela. Eles sentaram em silêncio confortável por um tempo, e Maya percebeu que algo havia mudado entre eles. A crise não os havia separado. Havia os aproximado. Eles haviam se visto em seus piores momentos e escolhido ficar mesmo assim. Era assim que o amor se parecia, ela percebeu. Não as partes fáceis, as partes difíceis, as partes de aparecer quando tudo estava desmoronando. 6 semanas após o acidente, Marcos caminhou pela sala de fisioterapia usando uma bengala pela primeira vez. Não foi gracioso. Não foi rápido. Seu rosto estava tenso de concentração e seus nós dos dedos estavam brancos ao redor do cabo da bengala. Mas ele o fez, um passo depois outro, até que ele alcançou o fim da sala e se virou. Maya estava assistindo de sua cadeira de rodas perto da porta, lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Não chore, Marcos disse, respirando com dificuldade. Vou pensar que fiz algo errado. Você fez algo certo. Ela enxugou os olhos. Você fez algo incrível. Eu andei 3 metros com uma vara. Isso não é incrível. 6 semanas atrás, você não conseguia se levantar. Hoje, você andou por uma sala. Isso é incrível, Marcos. Aceite. Ele voltou pela sala mais devagar agora, a fadiga lhe aparecendo em cada linha de seu corpo. Quando ele a alcançou, ele se sentou na cadeira ao lado de sua cadeira de rodas e soltou um longo suspiro. Eu odeio isso, ele admitiu. Eu odeio ser lento. Eu odeio precisar da bengala. Eu odeio que tudo leve 10 vezes mais tempo do que costumava levar. Eu sei como você fez isso quando se machucou pela primeira vez. Como você continuou? Maya pensou nisso. Sobre aqueles primeiros meses terríveis na cadeira de rodas. Sobre aprender a navegar em um mundo que não foi construído para ela. Sobre a raiva e